A primeira coisa que o CPC fala, né, que é obrigatório, né, que um laudo pericial ele precisa ter, é o seguinte, é a exposição do objeto da perícia, tá? Eu vou anotar aqui, exposição do objeto da perícia, tá? E o que significa isso, pessoal? Esse é o primeiro ponto do CPC. O que é a exposição do objeto da perícia? No caso, né, aqui no meu laudo, né, que hoje a gente está trabalhando, né, mais com laudo voltado para liquidação de sentença, o objeto da perícia vai ser o quê? É aquilo que o juiz determinou que você fizesse. Então, no caso, você vai colocar lá que o objeto da sua perícia é fazer cálculos, né, os cálculos de liquidação de sentença, ou vai colocar que é responder os quesitos, né, avaliar a questão das horas extras, de acordo com o que o juiz determinou que você fizesse, entendeu? Então, esse é o seu objeto da perícia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você tem que colocar isso no seu laudo. O segundo ponto, né, que o CPC traz, ele traz o seguinte, que é análise técnica ou científica realizada pelo perito. Então, depois que você colocou lá no seu objeto, lá no seu laudo pericial, né, a exposição do objeto da perícia, você precisa falar sobre a questão da análise técnica e científica que você vai realizar, né? E o que significa isso, né? Porque as partes, elas precisam entender o que você está fazendo, tá? Elas precisam entender o que está sendo colocado ali, qual que é a fundamentação técnica, né? Então, assim, você não pode ser simplesmente achismo. Então, por exemplo, se eu vou colocar lá, eu calculei, né, as horas extras baseadas no adicional de 60%, né? Por que você calculou baseado no adicional de 60%? Então, eu coloco lá, conforme CCT, conforme convenção coletiva, anexada aos autos. Então, eu especifico isso lá. E se tiver alguma norma também, né? Alguma norma, alguma jurisprudência, né? Alguma coisa que remete na própria sentença, você coloca lá. Então, você vai detalhando ali o seu laudo, tá? Então, é essa questão mesmo da análise científica. E junto com a análise técnica, né, ou científica realizada pelo perito, o CPC, ele diz que tem que ter também a indicação do método utilizado, né? No caso... Então, se você está, por exemplo, lá na fase de conhecimento, quais foram os métodos que você utilizou, né? Foi a leitura dos documentos, né? Foi se você precisou, no caso, fazer um estudo, né? De algum documento, né? Diferente, você vai colocar ali. Então, você vai colocar ali nesse ponto, né? Todos os critérios conforme a sentença também, se tem alguma especificação. Então, você precisa colocar tudo isso ali no laudo, tá, gente? E aí, o que acontece? Então, o CPC, ele traz esses primeiros pontos. A exposição do objeto da perícia, a análise técnico-científica e a indicação do método também que você está utilizando.